Olá pessoal, é com grande alegria que venho mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje falaremos mais uma coluna da verdade. A maioria das vezes pode haver alguma mudança em sentido de posição. Alguns escritores e até mesmo tradutores da Bíblia falam sobre as 7 colunas da verdade e quem sabe pode haver uma mudança de coluna para outra, mas existe um dizer popular que as ordens dos tratores não alteram o viaduto. Então, nós estaremos hoje falando a 4ª coluna da verdade, na série O que é a verdade? O texto que estaremos lendo para fazer o pano de fundo é Salmo 119 e o verso 11, que diz assim: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A 4ª coluna que estaremos falando nesta meditação é a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. A gente pode, através desta expressão, os 10 mandamentos, surgir em nós uma pergunta: quando surgiu os 10 mandamentos? E a gente vai ter a resposta em Êxodo capítulo 31 e o verso 18, que diz assim: E deu a Moisés o Senhor, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas da lei, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Se toda a Bíblia é merecedora de nosso respeito e obediência, quanto mais os 10 mandamentos. O que diremos referente ao respeito que deveria ter os 10 mandamentos? A Bíblia disse que ela foi escrita por mãos santas de homens inspirados por Deus, como já vimos em referências anteriores. Mas os 10 mandamentos é um tema especial. A Bíblia nos informa que estas escritas ou estes mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos é a demonstração de amor de você para com Deus. E os últimos 6 mandamentos é uma demonstração de amor de você para com o seu próximo. Quando você a obedece, coloca em prática estes mandamentos, você demonstra amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ok? Logo assim, todos os mandamentos merecem a atenção absoluta do ser humano referente aos pedidos que Deus fez para os seres humanos. Quantas lições poderemos nós aprender nos mandamentos de Deus? Podemos dizer que muitas lições. Os 10 mandamentos abrangem toda a vida do ser ou dos seres humanos. Os 10 mandamentos expressam o maior amor que você deve ter para com Deus e a melhor maneira que você deve demonstrar de amor para com o seu próximo. Então, vamos estudar alguma destas lições para nós aprendermos através dos 10 mandamentos. A primeira lição está em Romanos capítulo 7 e o verso 12, que diz assim: de maneira que a lei é santa e o mandamento ou os mandamentos santo, justo
e bom. Logo aqui aprendemos que os mandamentos de Deus é santo, justo e bom. Interessante que nesta primeira lição resta lembrar que aqui apresenta 3 qualidades especiais dos mandamentos de Deus, que ele é santo, justo e bom. Por que não dizer 3 em 1? Que maravilha! A outra lição que aprendemos nos mandamentos do Senhor está em Gálatas 3:24, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio até Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Aprendemos aqui que a lei serviu de aio. O que é isso? A lei serviu para conduzir as pessoas até Cristo. Por que não dizer que ainda até os nossos dias as leis de Deus, em especial os 10 mandamentos, conduz o homem até Cristo? Pois quando ele apresenta que as suas implicações são quebras de obediência a Deus, logo nos informa que para acertarmos ou para estarmos com Deus, precisamos ter Cristo no nosso coração e com certeza, através de Cristo, guardaremos os mandamentos do Senhor. A terceira lição também nos é apresentada de uma forma muito especial, que sua obediência, ou que as obediências referente aos mandamentos de Deus, nos prova que você e eu amamos de fato a Cristo. Quando você obedece os mandamentos de Deus, é a forma que você está de fato amando a Deus. Se você não obedece, logo automaticamente significa dizer que você não ama a Deus. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 14 e o verso 15, que diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo que se você ama a Ele, a prova é guardando os mandamentos dele, de Deus, você está amando a Cristo. Ainda em João 15 e o verso 10 diz assim: se guardardes meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Então, prova maior do que este verso não tem, de que para você demonstrar amor a Deus, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Assim como o próprio Jesus afirmou que ele mesmo guarda e guardou os seus mandamentos. Por haver uma divergência entre as religiões em guardar ou não guardar, ou seria necessário obedecer à risca, ainda nos nossos dias, os 10 mandamentos, ou não é necessário? Por haver essa divergência entre as reuniões ou as religiões, a gente tem uma pergunta, e essa pergunta nós temos que fazer para quem tem o poder e o direito de mudar: Deus ou Jesus? E vamos ver o que Deus nos responde através da sua palavra. Malaquias capítulo 3 e o verso 6, Deus responde assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, não sois
consumidos. Então logo vemos que os 10 mandamentos é para ser colocado em prática. O mesmo Deus que escreveu lá no Monte Sinai, entregando a Moisés, como vimos em Êxodo 31 e 18, é o mesmo Deus que está afirmando que não muda. Então, se ele não muda, logo significa que todos os mandamentos devem ser colocados em prática. Mas vamos perguntar também para Jesus. Jesus, o Senhor mudou a lei? Ela não é mais necessária ser colocada em prática? Sim ou não? Vamos ver o que o Senhor responde para nós em Mateus, capítulo 5, o verso 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou seja, mudar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui está a resposta de Jesus, que ele também não mudou a lei. Então esta é a nossa quarta lição, que a lei de Deus não foi mudada. A nossa quinta lição é exatamente a afirmação checkmate que a lei de Deus é a verdade. Ou seja, é uma prova real que ela é a quarta coluna da verdade. Ou seja, que ela é a verdade. Vamos ver a afirmação que está em Salmo 119 e o verso 86, a parte A do verso. Diz assim: todos os teus mandamentos são verdadeiros, merece confiança. Ou seja, os 10 mandamentos é a verdade. Ainda em Salmo 119 e o verso 151 diz assim: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A palavra de Deus aqui está afirmando que os 10 mandamentos também é a verdade. Amém? E para concluirmos a nossa meditação, haveria muitas referências ou muitas lições apanhadas nos mandamentos de Deus. A gente quer concluir que os mandamentos de Deus são eternos. Veja o que diz Isaías, o verso 40, ou melhor, o capítulo 40 e o verso 8, que diz assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras de nosso Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus. A palavra de Deus é eterna. E só para concluirmos, veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, e os versos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Glória a Deus. A palavra do Senhor é eterna. Os 10 mandamentos são eternos. Então, com estas lições, nós aprendemos algo especial, que devemos guardar sempre os mandamentos do Senhor. Fazendo assim, seremos felizes, hoje e eternamente. E também herdaremos a vida eterna. Olha o que diz a última referência em Mateus capítulo 19 e o verso 17. Ou seja,
a parte final deste verso. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Este é um conselho do Senhor Jesus. Que venhamos estar guardando os mandamentos de nosso Deus. Eu quero orar por você. Amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esta orientação ou orientações especiais que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Que venhamos, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas. E só assim seremos felizes, tanto nesta vida quanto na eternidade. Que o Senhor ajude ao irmão, à irmã, ao amigo, à amiga, ao ouvinte que está ouvindo esta meditação. Que o Senhor ajude de uma forma toda especial a guardar os teus mandamentos. Este é o nosso pedido que te fazemos em o nome de Jesus. Amém.